Bom, aqui no TVD Notícias eu converso agora com a Ana Toledo, diretamente de Ribeirão Preto. Ana, como é que tá? Tudo bem? É um prazer recebê-la aqui no TVD Notícias. O prazer é todo nosso. A gente está vendo e está sentindo que está chovendo bastante em Ribeirão, não é, Ana? Muito, tá uma chuva bem forte aqui, que é muito bom, né? Com certeza, chuva é sempre muito bem-vindo, não é? Ô, Ana, vamos falar de reforma tributária então. E primeiramente eu gostaria de saber de você, Ana, o fim do ano é realmente o momento ideal para o empresário parar e fazer uma avaliação do negócio ou não? Como é que você avalia? É isso mesmo. O ideal é que essas avaliações sejam feitas periodicamente. O fim do ano é um momento em que todos nós, paramos para fazer um balanço do ano anterior. E agora, Mauro, a gente terá a implementação da reforma tributária. Começa em 1º de janeiro do ano que vem, né? Realmente aquela fase de transição da reforma tributária. Então, o fim do ano é ideal para que o empresário reveja as contas da sua empresa, reveja os seus contratos, os pontos da reforma tributária que nós já sabemos que vão entrar em vigor, se a atividade dele está de acordo, se não está, se precisa fazer um ajuste ou outro. Este é o momento ideal. Ana, e quais são os pontos aí que você destacaria, né? Os primeiros pontos que o empresário precisa analisar antes de começar o planejamento para o ano que vem? Olha, Mauro, uma das coisas que as empresas vêm fazendo neste exercício ainda de 2025 é verificar se há distribuição de lucros a fazer nos próximos 3 exercícios. Isso porque haverá aquela tributação de até 10% daqueles ganhos que excederem mais de R$50 mil por mês, né, ou 1.200.000 por ano. Então, as empresas que têm lucros a distribuir ainda neste ano, elas podem já aprovar a distribuição, mesmo que seja para pagar parcelado até 2028. Isso é uma das aberturas que a reforma tributária dá para o empresário ir se adequando paulatinamente à nova realidade da tributação do ano que vem. Essa é uma medida que é importante verificar, né, que os contadores verifiquem, que o empresário verifique. As outras medidas são do dia a dia da empresa. Por exemplo, rever os contratos para o ano que vem, rever o quadro de funcionários, planos de carreira para os funcionários também, né? Fazer um apanhado geral, fazer uma medição de perspectiva para o próximo ano, de vendas, de planejamento. Por quê? Muitas empresas fecham as portas por falta de planejamento, por falta de conhecer o mercado, às vezes por falta de ter essa perspectiva, né, do ano que vem. Então, esse exercício da gente sempre olhar o passado, ver como é que foi esse ano e projetar para o futuro, é um exercício muito salutar para as empresas que já estão no mercado e para aqueles empresários que estão pensando em ingressar no mercado também. Tá certo. Ana Toledo, muitos empresários têm dificuldade em organizar, não é, as contas. E por que a revisão de fluxo de caixa e balanços é tão importante nesse processo? Como é que você vê essa questão? A revisão do fluxo de caixa, o fluxo de caixa é o que auxilia o empresário a vencer o dia a dia. Porque muitas vezes a empresa, principalmente as empresas jovens ou empresas que estão passando por algum período de dificuldade, ela não vai gerar lucro num primeiro momento. Mas o fluxo de caixa do dinheiro da empresa, das entradas e saídas, é que vai determinar o fôlego desse empresário até conseguir realmente fazer o empreendimento dele ter um giro que possibilite o lucro. Então, saber o quanto você vai receber e o quanto você gasta de despesas fixas, o quanto que você tem de provisionamento para eventuais emergências e ver se isso está compatível com a sua atividade, é um exercício muito importante para a viabilidade empresarial. Sempre, viu? Isso sempre. Fazer essa análise de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. E o fim do ano é um marco importante para a gente lembrar disso e fazer pelo menos essa revisão do passado com o olho no ano que vem. Olha, depois dessa questão, outra pergunta que eu faço para você análise interna, né, também da empresa, né? Como é que o planejamento ele pode ajudar na expansão em novos negócios ou investimentos?
O planejamento sempre auxilia, porque você passa a conhecer melhor o seu mercado, conhecer melhor os concorrentes, saber mais ou menos, fazer uma prospecção, né, uma conversa entre seus iguais para saber mais ou menos o faturamento, quais são os ramos que estão dando mais resultados, não se iludir muito também com coisas que vêm pela internet simplesmente, né, Mauro? A gente sabe que tem muitas informações que não são corretas, né, principalmente em redes sociais, buscar informações, então, de dados oficiais da sua cidade, do seu setor de atuação, quais foram os ganhos, quais foram as perdas, por quê? Isso ajuda você a planejar o seu negócio. E tem muita gente que fica intimidada com isso, porque são números muito difíceis de obter, quer dizer, nem são tão difíceis de compreender, às vezes, fáceis de obter, mas assim, todo o esforço de você aprender um pouco mais sobre sua área de atuação, sobre como está sendo a tributação, vale a pena porque você vai se organizar melhor para que a sua empresa vá melhor ainda o ano que vem. Tá, então você disse sobre as redes sociais, né, que tem muita informação vindo assim, isso de uma certa forma ela chega até a atropelar também, né, deixa o empresário muitas vezes em dúvida. Por isso que é importante ele realmente buscar, né, uma informação segura, não é, Ana? Para começar, o jornalismo profissional é que nos dá segurança para tomar atitudes e buscar as informações. Muitas vezes, principalmente no setor empresarial, a gente vê assim, alguns vídeos muito alarmistas ou outros, porque a pessoa está ali buscando, em todos os setores, não só na advocacia, mas na medicina e tudo. Então, você pode receber um vídeo por Instagram, pelo TikTok, mas é importante você confirmar. Onde que você confirma? Nos dados oficiais e no jornalismo profissional. Você vai verificar se aquela notícia que você tem, por exemplo, olha, vai haver uma taxação, vocês vão quebrar e tal. Tudo bem, pega o vídeo, sempre em tons alarmistas normalmente, né, que vem no nosso Instagram, no nosso grupo de WhatsApp, e verifique nos canais de comunicação, né, da mídia tradicional, para ver se aquilo está sendo reverberado, se aquilo procede. Procure um auxílio profissional, porque o advogado, ele vai verificar se existe uma legislação que está correspondendo àquele vídeo que você recebeu. Então, o planejamento não é acreditar no que está vindo totalmente assim nas redes sociais desses vídeos alarmistas. O planejamento é você conhecer o seu mercado por meio dos dados oficiais, verificar a legislação, ter uma boa assessoria contábil de gente capaz, especializada em empresas, uma boa assessoria jurídica também. Ô, Ana, e aí uma outra questão também, o que pode acontecer com o empresário que não se preparar para essa mudança tributária? Ele pode perder essas oportunidades, como eu mencionei agora, da distribuição de resultados. Por exemplo, as pessoas que trabalham com aluguel também, na pessoa física. Tem que ter um estudo com um contador ou um advogado que atua nessa área, mas você pode se preparar para o ano que vem, por exemplo, já começar a receber por meio de uma pessoa jurídica. Tem que ver se é adequado para você, mas muitas vezes é mais adequado na pessoa jurídica. Você vai estar mais dentro da nova tributação, vai ser mais vantajoso, mais seguro, com menos riscos. É claro que precisa de uma análise caso a caso, não é para todo mundo, né, Mauro? Isso sempre é caso a caso, você tem que conversar com o cliente, conhecer o histórico dele, mas, por exemplo, é uma oportunidade que as pessoas que trabalham com aluguéis têm para o ano que vem. E assim aplicado em todas as cadeias do agronegócio, a cadeia de comércio, varejista. Sempre que você se atualiza com relação à tributação, principalmente, você está dando um passo adiante da concorrência e até não deixar para a última hora medidas que você pode tomar desde já, ou se já se planejar para o começo do ano que vem. Ana, e para encerrar aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista, que mensagem que você deixa aí para os empresários que querem começar 2026 de uma forma mais segura e competitiva? Planeje-se. Estude o seu mercado, qual o produto que você está pensando em colocar no mercado, verifique a concorrência. Se você é um pequeno e médio empresário, há excelentes serviços gratuitos oferecidos pelo SEBRAE da sua cidade, da sua região, que auxiliam que o pequeno e médio
empresário se programe para montar um negócio, conheça a legislação ou busque uma assessoria jurídica e contábil empresarial especialista que possa te ajudar a ter muito sucesso em 2026. Tá certo, Ana. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações aqui no TVD Notícias. Tudo de bom. Eu que agradeço, Tá certo. um abraço Muito obrigado. a todos. Eu conversei com a advogada tributarista Ana Toledo, diretamente da cidade de Ribeirão Preto, aqui no TVD Notícias.